Vasco acerta a prorrogação de contrato com a Capa, 1 bilhão de patrimônio com a reforma e ampliação de São Januário. Fala galera, sejam todos bem-vindos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pela sua interação conosco aqui no chat. Um abraço, um salve e tudo de bom para você e também para a sua família. Vamos aqui, sem mais delongas, às informações. Quero falar aqui sobre 3 jogadores. Primeiramente, sobre o atacante Verratti, o camisa 99, o pirata da colina. Pablo Verratti é o artilheiro dos clássicos do Rio de Janeiro no Brasileirão. Até aqui são 4 gols. O argentino é o único que marcou contra todos os adversários na competição. Outro detalhe também, falar sobre o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim é o único jogador do Vasco que esteve em campo nas 21 partidas no time pelo Brasileirão. Inclusive, Léo Jardim, ele lidera aí o ranking de defesas difíceis, tem sido muito importante até aqui para a equipe. E outro jogador que eu quero falar aqui é o Lucas Piton. É o lateral com mais participações em gols. Segundo um site muito importante, o Lucas Piton é um dos 3 jogadores mais bem avaliados, na posição de lateral esquerdo, com menos de 25 anos. Então são 3 jogadores importantes que eu trouxe até aqui. E eu queria saber, na sua opinião, torcedor, qual nesse momento é o jogador mais importante do elenco do Vasco até aqui, na sua opinião? Também tem o Payet, tem o Paulo Henrique, tem o Matheus Carvalho, o Hugo Moura, mas desses 3 que eu citei, ou outro nome, coloque aqui no chat, nós vamos estar interagindo com você. Ainda falando sobre jogadores, vamos trazer aqui informação importante sobre evolução. Jogadores que estão em evolução, em recuperação. Felipe Coutinho é muito próximo de retornar. Ele que sentiu ali a lesão na posterior da coxa, a previsão que ele ficaria fora aí por 6 semanas, só que vem tendo aí uma boa recuperação fisicamente também. O Coutinho vem se preparando e é muito provável que ele volte a ser relacionado ao grupo agora no final de agosto. Outro jogador que segue numa boa recuperação é o Paulinho. Inclusive, ele está se recuperando muito bem, já segue ali em transição, trabalhando no campo, treinando com a equipe, juntamente ali com o Jair. E é muito provável que o Paulinho venha voltar a ser relacionado no mês de setembro. Outro jogador que está se recuperando aos poucos é o Jair. Jair brevemente também vai estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Então, uma boa notícia em relação a esses jogadores, principalmente para o meio de campo, Paulinho, o Jair, até por conta de encorpar mais o elenco para esse final da temporada. O Vasco se classificando para as semifinais da Copa do Brasil. Inclusive, a CBF está para anunciar o dia do sorteio para o Vasco já saber qual será o seu adversário nas quartas de final. Bom, falando em adversário, vamos falar aqui sobre o Criciúma. O Vasco enfrenta no próximo final de semana a equipe do Criciúma, o Vasco que tem esse desafio fora de casa. Até aqui, o Vasco tem 20% de aproveitamento nos jogos fora de casa no Brasileirão. O Vasco vence o Internacional por 2-1 no Beira-Rio e vence o Atlético Goianiense com o gol do David por 1-0 no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. E vai com essa missão. Acredito que o Vasco tem essa oportunidade, tem condições, até porque essa semana cheia de treinamentos, o técnico Rafael Paiva tem tempo ali para ajustar a equipe, para ajustar a parte tática, a parte técnica e até mesmo a parte física dos jogadores em relação à recuperação física do Verratti, do Maicon e também do Lucas Piton e até do Adson, os jogadores que vem tendo aí uma alta minutagem em relação
as competições. Então são jogadores que têm esse período de descanso, têm esse período de reajuste fisicamente para estar bem e chegar a 100% nessa partida. O Vasco, que até aqui soma 27 pontos em 10º lugar, tem tudo para chegar ali aos 30 pontos e já está na briga ali para 9º, 8º lugar, olhando para a parte de cima da tabela. Bom, vamos aqui à informação importante desse vídeo. O Vasco tem o contrato prorrogado com a Capa até março de 2025. O final do contrato seria agora em 2024 e o Vasco faz essa prorrogação de contrato de mais 3 meses, tanto para ter mais tempo hábil para a produção de uniforme, caso o Vasco acerte com outra fornecedora. Nós sabemos que há o interesse da Nike, há o interesse da Puma, da Mizuno e outras marcas em relação ao fornecimento de material esportivo do Vasco. O Vasco que vem nesse momento negociando com outras marcas e acaba prorrogando por mais 3 meses. Isso, galera, faz parte de um planejamento. O Vasco que vem buscando cada dia valorizar a sua marca em relação ao desenvolvimento, à associação em massa, em relação até mesmo a uma futura venda da SAF, a reforma e ampliação de São Januário, que nós vamos falar aqui agora. Então tudo isso tem que ser feito com muita cautela, com muita responsabilidade, e é o que o presidente Pedrinho vem buscando realizar. A informação que o Vasco vem negociando com empresas para ocupar o lugar da marca, brevemente vai ser anunciado. Bom, falar aqui sobre a reforma e a ampliação de São Januário. Com a reforma, com a modernização de São Januário, a estimativa é que o Vasco tem o seu patrimônio avaliado em R$1 bilhão. Essa notícia veio da nossa amiga Emanuele Ribeiro, do GE. Então tudo isso colabora para o crescimento, tudo isso colabora para o valor da marca, o valuation da marca Vasco da Gama, e por isso todo o assunto em relação a investimento, a dinheiro, a contrato, tem que ser tratado com muita responsabilidade. Bom, vamos trazer aqui assunto agora sobre saída de jogadores, mercado da bola, inclusive há uma informação a saída, por exemplo, do Serginho. Ainda hoje, Serginho pode ser anunciado na barca do Vasco. Há uma informação do interesse do Criciúma pelo jogador e pela importância, por tudo que no momento o Serginho não vem sendo utilizado e nem relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Porém, o Serginho tem uma importância muito grande pelo que ele fez no último ano. Ele faz o gol da vitória contra o Atlético Mineiro no Maracanã, naquele dia muito chuvoso, naquele jogo 11 horas da manhã. Ele pega o rebote do Verratti, faz o gol. Ele faz o gol da permanência contra o Bragantino. Então, o máximo respeito aí ao Serginho e que ele saia do Vasco, de fato, um time de Série A, o Criciúma que está aí disputando a Série A. Então, se de fato proceder essa saída, confirmar essa informação hoje, desejar tudo de bom para o Serginho e confirmando a informação, nós vamos trazer aqui para você no plantão, gente. Saídas confirmadas. O Praxedes para o Atlético Paranaense. Ontem o Zé Gabriel foi anunciado, por volta ali das 6 horas da tarde. O Zé Gabriel foi anunciado, portanto, com empréstimo até o final de 2024 pela equipe do Coritiba. E agora tem essa questão da novela. Pode encerrar essa questão aí da novela com o zagueiro Maurício Lemos. Até porque o Maurício Lemos recebeu a proposta de contrato de 2 anos até o final, nesse período de 2 anos, em relação a salários também. Inclusive, o representante do jogador gostou mais da proposta do Vasco. Ele que já foi convencido em relação à moradia no Rio de Janeiro. Resta ali alguns detalhes entre Maurício Lemos e Atlético Mineiro, O Atlético Mineiro deve algumas coisas em relação a direito de imagem, a luva, ao jogador. Então está acertando, está tendo esse ajuste entre Atlético Mineiro e Maurício Lemos, mas essa novela está próximo do fim e o Vasco deve anunciar ainda no final da semana o novo reforço, o zagueiro Maurício Lemos. O Vasco que segue também na busca
por um atacante de lado, por um atacante ali para ser o reserva do Verratti, tendo nomes, tendo informação. Nós vamos trazer e deixar você bem aqui atualizado, torcedor Cruz Maltino. Nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações desta quarta-feira. Desejar um ótimo dia. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o torcedor vascaíno, compartilhe esse vídeo nos grupos do Vasco, fala que o BTB Esportes trouxe aí as últimas atualizações. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço. Bora falar agora sobre o Vasco com atualizações em relação a reforços. Negociação por Brian Rodrigues segue bastante emperrada. O pessoal da página Na Torcida Vascaína nos entrevistou o empresário de Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que pertence ao América do México e que interessa ao Vasco há algum tempo. A resposta do empresário sobre o interesse do Vasco, abre aspas, o Brian fica na América até segunda ordem. Não apareceu nenhuma oferta contundente até o momento. Fecha aspas. Por trás dessa declaração, há uma dificuldade grande do Vasco em chegar àquilo que o América pede. O time mexicano não gostaria do empréstimo com opção de compra como pede o Vasco. A ideia é vendê-lo por pelo menos 6 milhões de dólares. A tendência é que, se for contratado um atacante de lado de campo, esse jogador seja o Yuri César, ex-Flamengo, hoje no Shabab Al-Ahly. Em relação a Serginho, atacante que está fora dos planos, negócio com o Criciúma pode ser concretizado nas próximas horas. Zé Gabriel também está de saída, vai jogar no Coritiba por empréstimo até o fim da temporada. Galera, essas foram as últimas e mais quentes notícias do nosso Vasco. Se você curtiu essas atualizações e quer ficar sempre por dentro de tudo que rola com o Gigante da Colina, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Sua participação é fundamental, então comenta aqui embaixo o que você achou das novidades e compartilhe com outros vascaínos. Até a próxima e vamos juntos pelo Vasco!